Deixa eu ver se... Ah, sim. Temos ali um tema. Então, agora sim. Deixa eu apagar uma luzinha aqui. Só. Fica escuro para mim, mas para os irmãos, né? Sinais de um vencedor, na verdade, é baseado na igreja de Éfeso ou nas 7 igrejas, né? Quando nós estudamos Apocalipse, logo ali no início do Apocalipse, a Bíblia diz que João teve, né, orientação de Deus ele escrever 7 cartas a 7 igrejas. É interessante que nessas 7 cartas, né, a Bíblia fala que Deus elogia, Deus exorta e Deus pede conselho. Amém? 3 coisas importantes que a igreja tem que aprender. Nós temos que aprender a ser enviados pelo Senhor, sermos exortados, nos arrepender quando exortados. Amém, queridos? Então, é algo interessante nisso. Mas todas as cartas, ele termina dizendo, mas aquele que for vencedor. Por isso nós cremos, irmãos, e dá para entender que a igreja é uma igreja de vencedores. Por isso que hoje a gente vai estar tendo sinais de uma igreja de vencedores, baseado hoje na primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Né? Vamos ler Apocalipse 2, de 1 a 7, deixa eu ver aqui. O texto, mas está bem pequenininho, né, meus irmãos? Dá para ver? Olha lá o que diz a palavra. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço o teu trabalho, também conheço o teu labor, e também conheço a tua perseverança. Isso que é elogio. Olha só que interessante. Né? Conheço também a sua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que chegasse por a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e tu achastes mentirosos. Sofrestes e suportaste provas por causa do meu nome, sem esmorecer. O Senhor nos elogiando. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Não por coincidência, mas por divina inspiração do Senhor, nós cantamos bastante sobre o amor de Deus. Deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica novamente as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar teu castiçal, se que não há arrependeres. Tens, porém, isso, que odeio as obras do Nicolaitas, as quais eu também odeio. Versículo 6, que está junto ali, né? Ou 2, que ali havia um grupo chamado de Nicolaitas, que eram pessoas que entravam na igreja, né, com teses e doutrinas que destruíam a crença em Cristo. Versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lá no terminal ele termina assim: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém, irmãos? Então são 7 cartas, 7 igrejas, 7 termos de princípio. Ao que vencer. Né? Ao que vencer. Ou seja, então nós somos uma igreja de vencedores. É interessante, irmãos, que muitos lutam para ser salvos. Mas a Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, a salvação deveria ser para todos nós o ponto de partida. Ponto de partida, o início. Estou salvo. Agora eu vou começar a desenvolver, né, a minha salvação para ser um vencedor do Senhor, para ter vitórias na minha vida, para ver Deus mudando a minha família, Deus mudando o meu bairro. Né? Nós, por exemplo, não podemos nos conformar, né, com o nosso bairro, com a nossa célula, com a nossa, só com o bilhete da salvação. Isso é terrível. É dramático até. A pessoa, você ganhou o bilhete da salvação, você foi no bolso, né? Ou até em terra, para buscar depois quando tiver, né? Por Jesus chamar, não faz mais nada para a glória do Senhor. Aqui a Bíblia então está dizendo que o Senhor, né, ele começa a repreender essa igreja, né? Porque essa igreja errou, né, o que Deus havia lhe dado, né? E passou a não ser mais uma igreja de vencedores, né?
E aqui, então, nossa conclusão, todas as cartas de 5 João, as 7 igrejas possuem então uma revelação do Senhor. Repreensão, elogio e terminam com a palavra de vencedores. Ou seja, há elogio, mas também há exortação. E Deus nos busca e nos exorta também ao arrependimento. E aqui, irmãos, eu coloquei algumas coisas que Deus falou no meu coração, nessa carta, que coloquei 6 coisas, 6 sinais de uma igreja de vencedores. Amém? Ou de alguém que é vencedor. Primeiro, vamos lá. Está acompanhando aí? Tá, né? O primeiro sinal do vencedor é aquele que tem obras, trabalho, labor e perseverança. Apocalipse 2 diz o quê? Conheço o teu trabalho, o teu labor e a tua perseverança. 3 coisas. Trabalho é aquilo que você faz somente dentro do limite da sua obrigação. O que é, irmão, só o trabalho? O trabalho é aquilo que a gente faz dentro do nosso limite. Sabe aquela pessoa que você fala para ele, meu querido, eu preciso tanto de você, você precisa. Vai ali para mim, compra 2 laranjas. Não gasta em vários mercados. Vai lá no mercado Chico. O camarada vai no mercado Chico. Chega lá, não tem laranja. Não tem o mercado Zé, o mercado João. Ele pega a volta e você. Ai, filho, não tem laranja não. Puxa vida, mas não tinha lá o mercado do Zé, você deu uma olhada bem, rapaz. Você falou para ele o Chico. Eu só fui lá. Esse é aquele que trabalha, irmãos. Eu sei que muitos aqui são operários, geralmente, eu também trabalhei em fábrica, né? Já viu os sinais que dão? Dá o sinal do almoço, o cara já larga a máquina do jeito que estava, nem desliga, né? E já vai lá no bandejão. Aí depois, arruma eu trabalhava na operação lá, tinha os bolos de máquina grande, a gente via aqueles papelão e dormia dentro. Né? Aí estava de novo, corria. E o pior aqui foi na hora de ir embora. Né? 10 minutos antes o cara já está, entendeu? Tem uns que já foi até a torneira, que lava a mão ali, para correr. Ele quer fazer só aquilo de intensificar sem coisa de mais trabalho, então vai embora. A gente sabe que as indústrias maiores é mais difícil. Né? Então isso é trabalho. O trabalho é aquilo que eu faço, né? Só que me pede. Vai lá, mandou buscar 2 laranjas. Né? No Chico, que eu falei, né? Chegou lá no Chico, não tinha laranja, eu volto, não tinha laranja. Eu tinha um trabalho quando era bem jovenzinho, menino. Meu trabalho era varrer o quarto. A máquina que vinha em casa, né? Então como eu fazia, queridos? Se eu varresse com a janela aberta, eu ia ver mais sujeira, ia dar mais trabalho. Então eu só varria o quarto com a janela fechada. Varria o quarto com a janela fechada. Só fazia o meio. Eu tinha uma preguiça de curvar. Porque quando eu curvava, meus irmãos deixavam meia, cueca, desculpa as irmãs. Tudo aqui por baixo estava coisa. Ranho. Eu, irmãos, que isso, coisa nojenta. Que coisa eu querer abaixar para limpar. Então, para não ver essas coisas, eu deixava escuro. Aí ela continuou brincando mais um pouco. Né? Mas deixava treva. Aí só fazia aquilo. Mas quando chegava no sábado, era o dia da limpeza geral. Aí minha mãe abria a janela, minha irmã também. Quando eles olhavam, era tudo aquilo que eu falei para vocês. Roupa, camiseta suja, tudo socado embaixo. Meus irmãos faziam isso para ficar o meio limpinho. E quando eu abria a janela, então, aquele pó tudo aparecia. Sabe aquelas listas de pó? Até o tapetinho, irmãos, que eu não tirava, ficava marca. Só a graça do bom Deus. Né? Eu fazia aquilo que, malemar, aquilo que me pediu. Isso é trabalho. Mas é interessante que a palavra de Deus diz que o Senhor ainda elogiou o trabalho, mas muito mais o labor. Trabalho, labor. Labor é o trabalho realizado além do que foi pedido. Labor é aquele esforço, né? Aquela dedicação. E Deus aqui está elogiando esta igreja, né? Esse vencedor por essa dedicação. Ou seja, vamos voltar de novo naquele rapazinho, né? O outro que foi pedido, outro rapazinho foi pedido para ele buscar, né, a laranja lá no Chico. Não tinha. Tardezinho, primeiro foi de manhã, o segundo foi tarde, ele foi lá de novo. Aí não tinha a laranja. Aí eu olhei e falei, bom,
Deixa eu até olhar quanto estava. Não tem, mas quanto está? R$2. Eu vou dar uma olhada nesse bairro, quando eu vou verificar. Aí olhou no outro, 2,10. O outro, né, 2,15. Ele procurou, olhou o cardápio da laranja, mas ele achou um outro lá. Laranja a 1,75. Não posso perder essa oportunidade. Eu gosto de 2 laranjas, eu vou levar mais 2. Né? Dá de chegar alguma visita na casa do patrão, do meu patrão. Aí ele volta com 4 laranjas. Nossa, 4 laranjas? Mas o menino falou que lá no Chico não tinha. Mas eu dei uma pesquisada no bairro. Fui lá no outro, tem que ver com a senhora. Lá no Chico estava coisa tanto. Mas eu comprei o outro a 2,15 e outro, eu fui outro, achei essa aqui a 1,75. E olha a qualidade, vou levar a foto do celular. A do Chico e essa aqui para você ver. Amém, irmãos? Isso é um namoro. Né? É aquela pessoa que tem aquela graça de Deus que ele não faz só o que mandar, ele faz muito mais. Eu lembro uma Copa, acho que era de 1988, se não me engano, França e Brasil. 3-0 já para a França, praticamente. Né? Ronaldinho, sei lá o que aconteceu naquele álbum, até hoje ninguém diz, segredo de Estado. Né? O Brasil perdeu na final. Aí pegam quem? O Edmundo. Edmundo entrou no finalzinho do jogo. Aquele moço brigava, quem lembra disso? Os homens lembram, né? Aquele moço brigava, parecia que só tinha ele. A gente olhava assim, só o Edmundo jogando de marteiro. Isso aí que é, irmãos? É labor. Ou seja, aquela pessoa que irmãos, que entra no jogo, o jogo perdendo, todo mundo parado apático, carregando o campo, e você aqui, ó. Deus, irmãos, ele vê do céu e sabe quem é aquela pessoa que ele pode contar para o labor. Amém, gente? Amém, queridos? É aquele que, quando ele dá uma ordem, faz dobrado. É esse elogio que Deus estava dando. Olha, quando eu dou uma ordem, vocês fazem 2 vezes. Eu quero que vocês orar na terça, quarta, quinta, sexta. Né? Isso é uma igreja de vencedor. Às vezes a gente quer dizer assim, eu quero ser um vencedor. Né? Dorme até meio-dia. E desempregado, ou desempregado. Não dá para ser vencedor assim. Tem que fazer mais. Amém, queridos? Glória a Deus. Labor, então, é o trabalho realizado além do que foi pedido. Não esqueça isso, irmãos. Lembre sempre das 2 laranjas. Não dá eu me dar 2. Deus me dá graça pelo número 3. Amém, irmãos? Isso nos lembra bem a história dos amigos. Se você quer ser um vencedor na tua vida, tem gente que reclama que não vai sair disso, não vai sair daquilo outro, irmãos, não tem como Deus não multiplicar a seara do vencedor. Escute bem o que eu estou dizendo, não tem como Deus não multiplicar. Mas pastor, eu amo emprego, eu tenho de novo, o outro, está difícil para aquele outro, irmão, está difícil para todo mundo. Mas Deus não deixou de ser, Deus não deixou. Amém, irmãos? Amém, queridos? Amém. Deus vai ser com você, algum milagre vai acontecer. Sempre Deus vem com recurso. Mas nós temos que crer e ter o coração disposto, ou seja, cavar. Né? E a terceira elogio que Deus dá é a perseverança. Então, olha, trabalho, que é o normal. Eu lá fiz, labor, além do trabalho. E depois vem a perseverança. É aquele que continua jogando, mesmo com a perna machucada. Mesmo diante do cansaço, impedimento graves e notícias desagradáveis. Já viu aquele jogador que o camarada fala assim, você está machucado, cara, não, tira não. Tem uns ainda que Deus dá graça faz um pouco. Isso é perseverança. É a hora que você fala assim, puxa vida, recebi uma notícia desagradável, triste, mas eu continuo a Deus. E quantas notícias, irmãos, nós estamos tendo no mundo desagradáveis? Eu já até escrevi para alguns irmãos querem saber o que está acontecendo no mundo, Mateus capítulo 24, todinho, leia quando chegar em casa, Mateus capítulo 24, vocês vão saber a resposta do que está acontecendo na França, da crise do Brasil, na crise mundial. Irmãos, as nações estão colocando-se em pólvora. Rússia para um lado, França para um lado, Estados Unidos, não entra agora, como é que faz? Irmãos, o que aconteceu na França esses dias, essa semana?
150 pessoas morrendo, irmãos. A França parou. Isso é o diabo colocando a revolta nos corações. É notícia de lá, de cá. No Senhor Mateus capítulo 28, os discípulos perguntam: Senhor, dá-nos os sinais do fim. Jesus fala sobre tudo isso, irmãos, nação contra nação, terremoto, luta, guerra. Irmãos, o Brasil é um país de paz. Nós estamos perdendo a nossa paz. Como chama essa cidade aí que foi tomada? Mariana. Isso foi um vilarejo, mas tem outros que estão sendo alcançados. Isso aí é um desastre ecológico de anos. É só um sinalzinho, irmãos. A guerra do Brasil, ou a dificuldade do Brasil, é espiritual. São partidos políticos um contra o outro, STB contra o MDB, que são contra o PT, que não são contra a Lula, e ninguém consegue se entender. Então, pólvora. As notícias são ruins. Estava esse dia essa semana na empresa. Meu chefe me liga, 10 minutos na frente, eu preciso falar com você, tal. Você está onde? Estou aqui em Santo André, ainda tal. Eu pensei, bom, me chamou para. Me chamando, vai lá que está acontecendo. Você precisa me ajudar com uma mudança. Daqui a pouco eu ligo, depois de 10 minutos, não quero deixar se preocupado, na verdade, estou desligando. É uma outra pessoa que é justo um amigo muito importante para a minha empresa. Demitindo ele, e sabe quem tem que assumir o lugar dele? Eu. Podia ficar feliz, e falar: ó Senhor, né? Ainda bem que não fui eu. Mas aquilo que notícia ruim, sabe aquela coisa que não dá nem vontade de você? Depois eu liguei para ele mais tarde, fui conversando um pouco, e a gente, isso aconteceu, irmãos. Isso tira até vontade da gente de fazer as coisas. Mas aí que vem a diferença do perseverante. Amém, irmãos? Aí eu pergunto ao Senhor, e Deus está me dando essa palavra: persevera ou não? Qualquer um joga o chapéu, fica nervoso, mas Deus sabe o que o Senhor está fazendo. Deus sabe o melhor para cada um de nós. Perseverança é aquela que motiva aquele que, passando por ele mesmo com a perna machucada, o jogador continua jogando. Quantos irmãos aqui, irmãos, durante esse ano passaram por enfermidades difíceis, intervenções cirúrgicas, hospitalizados, mas muitos têm sido perseverantes, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. Amém? Isso é ser um vencedor. Esse é o evangelho que Deus estava dando. Os irmãos da igreja de Éfeso eram dispostos a fazer além do normal. Eram cristãos que se desgastavam, sacrificavam pelo reino, não colocavam a doença, os filhos do marido como impedimento para não fazer a obra de Deus. Irmãos, nós temos um certo problema na nossa igreja, e outras que eu sei, né? É daquela desculpa: eu não vim no culto porque meu filhinho estava gripado. Eu não vim no culto, a famosa visita, né, irmãos? Às 5h30 da tarde. É porque teus parentes não sabem então que você é cristão. Me desculpe. E você tem um horário marcado às 5h30 da tarde para começar a sair de casa para vir adorar o Senhor. Sabe uma coisa? Diga a todos os seus parentes, todos os seus amigos: meu querido, domingo às 5h30 da tarde, não me visite, nem me ligue, a não ser por algo muito sério, eu estou indo para a casa do Senhor. Amém, irmãos? Isso é seriedade, queridos. Com Deus. Domingo é o dia do Senhor. Irmãos, graças a Deus, porque o Senhor ainda é tão bom com a gente, que Ele nos tirou a lei do sábado. Se não sabe o que seria? O pôr do sol ao pôr do sol, não fazer nada, só adorar a Deus. É isso que os judeus fazem. Agora Deus deu uma molezinha para nós gentil. Olha só, está engordando. Nada. Hoje é domingão, Fórmula 1, joguinho do Corinthians, é hoje? Time ruim não tem jogo. Brincando, irmãos. A gente não persevera. Vê quantas desculpas nós já demos por não vir numa reunião, num culto. Eu durante a semana até, irmãos, eu sei que todos trabalham, mas no domingo, caso a gente não
não tenha uma viagem, alguma coisa diferente, né? Não pode ser costume de uma pessoa não vir ao culto no domingo, 2, 3, 4. Não ser por enfermidade, a pessoa não está bem, eu não estou entendendo o que eu estou dizendo. Mas a pessoa está saudável, às vezes está, ó, gordo, não vou falar gordo, é que as irmãs vão bater. Gordo, saudável, né? Mas dá assim primeiro o capeta da preguiça ainda no camarada. Ele só dá um tranco, depois dorme. A mulher fala, oh, agora vai. Aí eu quero o bicho. Controle na mão e babando. Dizendo, né, irmãs? Ou ao contrário, né, irmãos? Amém, queridos? Digo comigo, ô glória. Está esquentando. Amém, irmãos? Palavra de Deus. Quantos vão estar hoje aqui ouvindo essa palavra? Aprendendo, né, sobre essas cartas tão abençoadas. Vamos lá. Então o primeiro sinal de vencedor é que ele tem obras, labor e perseverança. Entenderam, irmãos? As 3 coisas. Trabalho é só aqui, labor muito mais, perseverança é mais ainda. Além de jogar, eu posso estar machucado enquanto eu peço para não me tirar, porque eu amo trabalhar para o reino de Deus. Tem gente que não vê a hora, ai, me tira da cela, ai, me tira não sei aonde, ai, me tira do louvor, ai, me tira daquilo, né? Outros, graças a Deus, brigam por causa desse microfone, mas amém, né? Eu prefiro que o microfone do que desistam. Amém, irmãos? Segundo, não suportam homens maus e coisas más. Colocam à prova os cristãos denorex. Irmãos, você fala do denorex aqui. Quem é da década de 80 aqui dentro? É isso, jovens. É tão jovem assim. Quem lembra do denorex aqui? Crente denorex, lembra? Denorex, na verdade, era um shampoo anti-caspa, né? Tinha um cheiro de remédio, né? E quando você passava no cabelo, dava aquele cheiro assim. Então, para não confundir, eles fizeram uma poder dizer assim, ó, né? Denorex, né? Como que é? Deixa eu ver se eu lembro. Denorex parece remédio, mas não é. Geladinho. Aí o que aconteceu? Isso pegou na igreja. Eu lembro que eu era jovem, quando a gente via um irmãozinho que era meio friozinho, a gente falava, olha o crente Denorex, parece, mas não é. Geladinho. Na nossa época foi uma febre, né? Tinha a febre do bife, lembra quando falava, isso é bifão, né? Era carne e falava bife. E depois veio a época do crente Denorex, né? Pegamos essa propaganda, né? Então nós colocamos essa propaganda aí, um falava para o outro, olha o Denorex aí, aquele Denorex, né? Parece, mas não é. Geladinho. E esse shampoo, ele mesmo, você passava no cabelo assim, ó, gelado. Então é costume que as pessoas têm isso, que os irmãos não esquecerem. Não suportam homens maus e coisas más. Colocam à prova os cristãos geladinhos. Apocalipse 2, parte B diz assim, e que não pode suportar os homens maus, que pusesse à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achasses mentirosos. Ou seja, eles tinham santa indignação, não tinham temor de confrontar os que diziam uma coisa e viviam outra. É o que mais está acontecendo na igreja cristã hoje. Nós falamos uma coisa, pregamos uma coisa e vivemos outra. Isso é que está massacrando a igreja. Eu aqui fiz uma anotação aqui, deixa eu ver se eu consegui com os irmãos. Não é difícil distinguir entre pastores e lobos. Cada um de nós devemos exercitar o discernimento para descobrir quem é quem. Pastores buscam o bem das ovelhas. Lobos buscam o bem das ovelhas. Os bens das ovelhas. Essa é a definição. Pastores buscam o bem das ovelhas. Lobos buscam os bens das ovelhas. Pastores vivem à sombra da cruz. Lobos vivem à luz dos holofotes. Pastores choram pelas suas ovelhas. Lobos fazem suas ovelhas chorarem. Pastores têm autoridade espiritual. Lobos são autoritários e dominadores. Pastores têm fraquezas. Lobos são poderosos. Pastores apaziguam as ovelhas. Lobos intrigam as ovelhas. Já pensou
irmãos, o pastor que entra no bedoleiro fica intrigando um pouco a outro. Eu sei que é livre, né? Presta atenção. Pastores são ensináveis, lobos são donos da verdade. Pastores têm amigos, lobos têm admiradores. Pastores vivem o que pregam, lobos pregam o que não vivem. Pastores vivem de salários, lobos enriquecem as suas igrejas, se enriquecem. Pastores sabem orar no secreto, lobos só oram no público. Pastores vão ao público, lobos vão ao palco. Pastores são apresentadores, lobos são marqueteiros. Pastores são servos humildes, lobos são chefes orgulhosos do rebanho. Pastores se interessam pelo crescimento das ovelhas, lobos se interessam pelo crescimento das ofertas. Pastores apontam para Cristo, lobos apontam para si mesmo e para a instituição. Pastores são usados por Deus, lobos usam as ovelhas em nome de Deus. Pastores usam a Escritura como texto, lobos usam a Escritura como pretexto. Pastores lidam com a complexidade da vida sem respostas prontas. Lobos lidam com técnicas pragmáticas, com jargões religiosos. Pastores são simples e comuns. Lobos são vaidosos e especiais. Amém, irmãos? Aprenda a olhar, irmãos. Estou ensinando hoje os irmãos. Os irmãos vão entender que a Bíblia diz isso. Nós temos que tomar cuidado com o que está acontecendo hoje nos países, na terra brasileira, em outros países, né? Com homens que assumem a posição de líderes. Nós temos que pegar essa listinha aqui, ó, e olhar. Como está meu pastor? Sombra da cruz ou sol do holofote? A hora que o Betinho sobe lá, ele manda ligar o holofote. Graças a Deus, desligar uma, amém, irmãos? Já fui rápido dirigir. Manda ligar os holofotes, coisa toda, entendeu? Aquele ensinamento para entrar. O Paulo faz isso, né? Artista. Boa noite, amados irmãos. Não tem pessoas que na sua etiqueta você tem pessoa também, né, irmãos? Não que seja errado, mas tem pessoas que a gente percebe, né? Preocupação pelas ovelhas que choram. Então, irmãos, essa listinha aqui, sabe, cada um de nós tem que ter, sabe, olhar como que está meu líder, meu pastor. Se tiver alguma coisinha aqui que vou até falar para ele, né? Ele não está muito humilde, não. Ele está parecendo mais chefe do que pastor. Sabe por quê, irmãos? Mesmo olhando por isso, pregando por isso, os irmãos acham que eu não posso estar incluído em algum desses itens? Aí tem que estar olhando em casa do Senhor. Esses são os itens que alguém escreveu com inspiração. Será que eu não estou incluído em algum desses? Será que não tem hora? Eu sou mais chefe do que pastor? Será que não tem hora que a gente mais manda do que discipula? Até assim, ele é terrível comigo, ou contra mim, no bom sentido, nesse sentido. Ela fala, você não está discipulando. Você só deu a ordem para fazer. Você só falou para fazer, você não fez junto, ele não sabe que isso está errado. Justamente quando eu vou reclamar. Vou bem, então, esse senhor está fazendo. Você ensinou ele? Você disse para ele como tem que fazer? E irmãos, eu oro. Sim. Acho que agradecido. É bom ter uma esposa que confia para a gente, amém, irmãos? A esposa não é ajudadora, ela é a ajudadora mais interventora, com a autoridade de Deus para intervir, irmãos. Tá bom, homens? Esse é outro assunto que eu vou falar sobre isso. Anote, sermão. Espere, aguarde os próximos capítulos. Amém, queridos? Diferença entre ovelhas e pastores. Eu lembro, irmãos, que um amigo nosso, vocês conhecem, chamava Jorge Tribesti. Ele teve uma experiência pessoal com Deus, sabe aonde? Dentro de
um centro, né? Onde ali a avó dele se apresentava, todo um dia da semana que a avó dele se apresentava. E quando nós falamos de Jesus para ele, ele falou: não, minha avózinha, não. Vocês mexem com tudo, mas a minha avó, né? Eu vou lá, minha avó fala comigo, conversa comigo, isso, aquilo, outro, tal. Ele vinha para a igreja, começou a vir. Aí um dia nós passamos e falei assim: querido, isso aí não. Isso é voz de engano. A Bíblia diz que os mortos estão debaixo do trono do Senhor, aguardando o dia do julgamento. Né? A Bíblia condena, né, a invocação aos mortos. Ele: não, não pode, a minha avó, rapaz, eu sou que lá, você quer junto? Não, junto eu não quero não, mas vou te ensinar como você faz para isso aí. É para medroso, né? Aí eu falei para ele: olha, a hora que você estiver lá no centro, se a tua vozinha aparecer, você deixa ela falar à vontade. Depois você pergunta para ela, diz o seguinte: olha, diga uma coisa para mim. Eu queria, vozinha, fazer uma oração junto com você. Vamos aqui confessar que Jesus Cristo veio em carne e Ele é o Senhor dos Senhores. Aí põe na frente com a vozinha dele: vamos orar com a vozinha, né? A hora que ele começou a orar, irmãos, o demônio: foi ele que me colocou aqui. Mudou a voz, a vozinha dele virou vozão, um vovozão. Ele tomou um susto puro, irmãos. Deus nos pede para nunca mais voltar. No outro domingo ele veio ser para Cristo como Salvador, chorando, e espera que essa foi uma experiência. Então, irmãos, essa foi uma experiência clara, mas nós temos que testar os Espíritos, diz a palavra de Deus. Amém, irmãos? Se lê do Senhor, não. Isso fica acontecendo na igreja de hoje. Veja só que interessante o que diz a palavra de Deus. Mateus 24, 27, aqui diz aí: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como